Ageu 2:9 significa que Deus vai dar a quem já foi rico e empobreceu mais riqueza do que já teve antes? Pelo menos é isso que muitas pessoas afirmam. Você mesmo já deve ter ouvido alguém falar disso. Mas será que isso está certo? Qual é a interpretação correta desse texto bíblico? Eu sou Sauer Lucena e no vídeo de hoje eu quero lhe dar uma resposta para isso. Então se você gosta de vídeos assim, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com quem você acha que vai ser abençoado por esse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa ver é o que aqui Ageu 2:9 realmente diz. Como vocês estão vendo aí, Ageu 2:9 diz: "A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos." Para a gente se concentrar apenas naquilo que realmente é necessário para respondermos à pergunta que estamos levantando nesse vídeo, vamos deixar de lado a explicação de por que a melhor tradução de Ageu 2:9 na verdade seria a última glória desta casa, como a ESV traduz, e não a glória desta última casa, como a ARA traduz. Essa questão não vai mudar muito o ponto que nós precisamos responder, mas se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar também aqui na descrição uma recomendação bibliográfica que fala mais sobre o assunto. Mas então, o que é que quer dizer a última glória desta casa será maior do que a primeira? Muitos tentam usar a primeira parte desse versículo para falar de bênçãos materiais, dizer que Deus vai dar aos cristãos que um dia já foram ricos e em algum momento empobreceram mais riquezas do que eles já tiveram anteriormente, uma espécie de promessa de restituição financeira em dobro, como nós vemos, por exemplo, ali na história de Jó e ali em 42:10, que inclusive é outro texto onde eles se baseiam. Jó tinha muitas riquezas, mas Deus permitiu que o diabo tirasse tudo que era dele e depois Deus dá a Jó tudo em dobro. Então muitas pessoas dizem que é justamente isso que Deus vai fazer com os cristãos que se encaixam numa situação semelhante. Agora, é sobre isso que o texto realmente está falando? Quando a gente analisa o contexto, facilmente nós percebemos que Ageu não está falando da conta bancária dos servos de Deus, mas da reconstrução do templo de Jerusalém. E é esse o assunto predominante no livro como um todo. Deus chamando o seu povo a reconstruir o templo após o exílio para que ele os abençoasse por meio do templo. Quando você já vai, por exemplo, na introdução da ARA ao livro de Ageu, você encontra um comentário que vai falar que em 538 os israelitas começaram a voltar da Babilônia, onde tinham vivido como prisioneiros. Eles construíram as suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo que estava destruído. Em 520, o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse de novo o templo. Ok, isso aqui é só um comentário, não é a Bíblia, mas é um comentário sobre o que o livro está dizendo. E se você ler o livro, você vai notar exatamente isso. É só você fazer uma pesquisa sobre a palavra templo, ou o que está sendo referido como templo, e você vai notar que Ageu está o tempo todo falando sobre esse assunto. Então, por exemplo, se a gente vier aqui no Logos e abrir uma pesquisa só no livro de Ageu, ok? E agora a gente colocar aqui templo, mas ao invés de pela palavra mesmo, vamos pesquisar pelo objeto aqui, o templo judeu, né? Ok, pronto, ele já encontrou aqui 15 resultados no livro de Ageu e você vai observar que todas as referências aqui à casa, no versículo 4, no versículo 1, no versículo 8, 9 e 14, né? Todas essas referências aqui, elas são na verdade uma referência, uma maneira de se referir ao templo. A casa do Senhor dos Exércitos, como vemos aqui no versículo 14, por exemplo, é uma referência ao templo. E de maneira mais explícita, quando nós vamos para o versículo 15 do capítulo 2 e o versículo 18, que é justamente o capítulo onde a gente encontra esse versículo, né, o versículo 9 de Ageu, você encontra aqui uma referência ao templo do Senhor. Então está escrito assim, né, versículo 18: "Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas." Depois que o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 587 a.C., aqueles que retornaram do exílio o substituíram por um templo menor construído no mesmo local e concluíram a obra por volta de 515 a.C. Mas a estrutura desse templo era muito inferior à do templo de Salomão. Então como é que o Senhor está afirmando que a futura glória desse templo seria maior do que a primeira? De duas formas. No governo de Herodes o Grande, o templo passou por uma grande reconstrução que começou
começou em 20 a.C. e continuou até 63 d.C., culminando numa estrutura superior até mesmo ao Templo de Salomão em beleza e em tamanho. Então aqui nós já vemos uma parte do cumprimento da profecia. Porém, como é comum a muitas profecias, ela tem mais de um aspecto de cumprimento. E ainda maior do que a superioridade do Templo de Herodes frente ao de Salomão é a do segundo aspecto dessa profecia frente ao primeiro. Isso porque muitos intérpretes cristãos reconhecem que o Senhor está se referindo aqui de maneira mais distante e completa à realização dessa profecia na vinda de Jesus à Terra e ao templo em sua encarnação, e em um grau ainda maior em sua segunda vinda. Em João capítulo 1, versículo 14 está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." A palavra habitou aqui é do verbo grego que significa tabernacular. Se você observar aqui, você vai ver tenda, residir, né? A ideia aqui de tabernáculo. Então, essa palavra aqui tem a ver com tabernacular. Perceba que aqui, tenda, tabernáculo, a ideia é de que Jesus tabernaculou entre nós em sua encarnação. E aí nós vimos a sua glória, glória como a de unigênito do Pai. Isso é, em certo sentido, Jesus é o próprio templo e a sua glória é muito maior do que a que anteriormente foi vista naquele templo, que era apenas uma sombra que apontava para ele. Assim, essa promessa de maior glória é realizada em Cristo, que é a maior manifestação da presença e da glória de Deus. Ao mesmo tempo, porém, ainda há um sentido em que essa profecia vai se cumprir de uma vez por todas na volta de Cristo. Os versículos 6 e 7 de Ageu capítulo 2 nos ajudam a perceber isso, porque olha o que é que eles dizem: "Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos." E esses eventos só terão seu cabal cumprimento no dia do Senhor, quando nós veremos todos os elementos serem abalados e até mesmo o surgimento de uma nova criação. Além disso, a segunda parte de Ageu 2:9, que é deixada de lado muitas vezes pelos que o usam, diz o seguinte: "Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos." A palavra paz aqui vem da palavra hebraica shalom, que é muito mais do que paz no sentido que nós usamos, de ausência de conflito e contenda. Ela aponta para uma prosperidade total, para uma ausência completa de problemas, para uma satisfação total, inclusive dentro do contexto aqui, para a salvação, uma salvação completa e definitiva. Justamente aquele momento em que nos encontramos com Cristo e viveremos eternamente com Ele diante da verdadeira paz que Ele nos dá. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não recebemos paz de Cristo agora. Nós recebemos sim, Cristo nos dá paz já agora, pois Ele já nos reconciliou com Deus. Mas quando chegar aquele momento que, conforme Apocalipse 21:22 nos diz, "Nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro." Nós só teremos essa paz quando estivermos diante do próprio Deus e do próprio Cristo, porque eles são o templo do qual esse texto está falando, como sua realização é o cumprimento total e perfeito dele. Então nós só teremos essa paz total quando estivermos diante do próprio Deus e do próprio Cristo, porque eles são o templo do qual esse texto está falando, a sua realização e cumprimento total e perfeito. Então esse texto quer dizer que aqueles cristãos que já foram ricos um dia, mas empobreceram em algum momento, vão receber de Deus ainda mais riquezas do que já tiveram, ou mesmo bênçãos materiais, bênçãos terrenas simplesmente? É disso que o texto está falando? Não! Esse texto foi escrito, antes de tudo, para que judeus que estavam voltando do exílio não se desanimassem assim diante da tarefa de construir aquele templo, ou mesmo diante da pequenez daquele templo, diante do templo que eles já haviam presenciado, o templo de Salomão. E por quê? Porque o Senhor faria com que a glória daquele templo fosse muito maior do que a que ele já teve anteriormente. E isso por quê? Porque Cristo se manifestaria. Essa glória já pôde ser vista em parte na renovação do templo sob o governo de Herodes, mas principalmente na manifestação de Jesus Cristo em sua encarnação e ministério. E essa glória vai ser ainda contemplada por todos os homens de forma completa e majestosa quando a consumação dos tempos trouxer Jesus, aquele que vai se revelar em toda a sua glória para reinar eternamente com seu povo. É por tudo isso que as promessas desse texto aplicáveis a nós
são infinitamente maiores do que meras bênçãos perecíveis, do que bênçãos materiais, do que riquezas. Elas são a nossa certeza de que, olhando pelos olhos da fé para a mensagem de Cristo revelada nas Escrituras, a respeito do que ele já fez e do que ele ainda fará, nós também vamos presenciar e desfrutar da glória do verdadeiro templo, daquele que vai tabernacular eternamente conosco, o Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com quem você acha que vai ser abençoado por esse vídeo. E se você quiser a análise de mais algum texto que é mal interpretado, mande aí nos comentários. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu!